Olá. Ultimamente existe uma dúvida muito grande em relação a algumas igrejas, aquelas que aceita e apoia o dom profético e de apóstolo como um contemporâneo, como o nosso. Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons espirituais, porém, precisamos estudar à luz da Bíblia que de fato a palavra de Deus diz a respeito. E é sobre este assunto que eu quero tratar com você rapidamente nesse vídeo, para você compreender melhor. Fique até o final porque eu tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas em relação a esse assunto. Um detalhe que nós precisamos compreender de uma forma bem estrutural é que o fundamento da igreja, que era a função do profeta e dos apóstolos, já foi feito. Então, o que nós temos em Efésios, no capítulo número 2, versículo número 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Então, se, por exemplo, se nós fizermos uma comparação da igreja atual com uma casa, nós compreendemos que o alicerce de uma casa é construído uma vez só, e se ele for bem montado, bem construído, bem estruturado, a partir dali tem toda a força e a estrutura e as vigas o suficiente para construir toda a casa ou um apartamento, assim o construtor queira fazê-lo. Pois bem, depois disso nós precisamos compreender que a igreja já foi edificada. Os apóstolos e profetas, eles tiveram um papel fundamental nessa revelação progressiva, até a Bíblia ser completa, até o cânon sagrado ser completo, que é os livros do Velho Testamento e também do Novo. Então, isso é uma compreensão que precisa ficar bem claro para todos vocês aprender. O outro detalhe que nós precisamos diagnosticar para, de fato, saber se há hoje profeta e apóstolo no mesmo sentido que havia no Velho Testamento, são alguns requisitos que é necessário para poder a gente diagnosticar e entender se eles passaram por esse crivo. Por exemplo, para ser apóstolo, a Bíblia celebra 3 critérios, mais ou menos, para poder você ser apóstolo. Primeiro, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: ele precisa ter visto Jesus ressuscitado. É o que está escrito em Atos dos Apóstolos, que foi um crivo. E os apóstolos, esses que fundaram a igreja, que fundaram pelo menos o alicerce da igreja, claro que depois veio Paulo com as suas doutrinas, veio Policarpo com as suas doutrinas, e aí nós temos vários outros mestres que surgiram para poder formalizar e criar uma teologia sistemática para poder a gente ter uma direção, ter uma espiritualidade com uma direção, porque de nada adianta só uma espiritualidade sem nenhum procedimento na prática. Então nós precisamos, fomos formatizar um cânon sagrado com a teologia sistemática. Muitos não acreditam nisso dessa forma, mas é o que nós cremos e o que nós estudamos e o que nós vimos. E nossos pais da fé tiveram essa preocupação de sistematizar uma teologia, não como uma espiritualidade, para a gente seguir ali ao pé da letra, só como um dogma religioso, mas como uma ética e como uma direção para poder nós termos ali um alicerce firmado nisso, para daí então nós ter uma espiritualidade segura. E o outro detalhe é ter sido chamado diretamente por Jesus. Está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1. O outro detalhe é ter a autoridade infalível da doutrina. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 12. Então, se alguém hoje diz ser apóstolo, pergunte, ele viu Jesus ressuscitado? Foi chamado pessoalmente por Jesus? As suas palavras têm, de fato, tendo peso nas Escrituras? Então, eu acredito que diante desses 3 diagnósticos, não é possível alguém dizer que hoje tem um apóstolo ou que é, de fato, um profeta.
A outra parte que nós precisamos compreender, já que não existe no sentido mesmo literal apostolado e nem tampouco profético nos dias atuais, que a Bíblia fecha esse diagnóstico, o que é que existe hoje? Bom, no Novo Testamento, o dom profético era a revelação direta de Deus, mas com o tempo isso mudou. E quais são os versículos apresentados que isso de fato mudou? Nós estamos aqui em um canal, esse canal é de educação teológica. Então, eu não estou aqui contra um pensamento de alguns pastores, de alguns teólogos, de alguns que se dizem apóstolos, eu não estou contra ninguém. Eu estou aqui me referindo de fato ao que a Bíblia diz a respeito. E a partir daí, cada um de nós, a partir desse conhecimento, julga o que ser de maior valor. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras nesses últimos dias, nos falou hoje pelo seu Filho. A revelação completa de Cristo, a revelação completa, a progressiva, se deu exatamente em Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, a fé que nós acreditamos, que batalhamos por ela, foi o cânon sagrado dos, dos livros do Velho Testamento e dos Novos, que foram, uma vez, já canonizados para nós entender o que é a fé. Hoje temos a fé completa, a revelação foi encerrada. Deus falou pela sua palavra, não precisamos de novas profecias. Precisamos entender e obedecer a revelação que já foi dada. O que nós precisamos de fato é estudar a palavra, compreender a palavra, entender a revelação, nos aprofundar em Cristo, nos aprofundar em Deus e aí então pregar a palavra. E quando você prega, quando você prega, quando você profetiza essa palavra na vida da pessoa, que surge transformação, direcionamento, aí sim você está exercendo de alguma forma essa mudança desse apostolado e essa mudança desse dom profético na revelação que foi dada aos santos. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é suficiente para tornar o homem de Deus perfeito e preparado. Então, toda a escritura ela não precisa mais de alguém para fundamentar que era o papel do profeta e o papel também dos apóstolos. Então, aqui nós já temos uma noção. Então, quando alguém se coloca como apóstolo ou profeta, com novas revelações, o risco é grande. Precisamos tomar muito cuidado com essa pessoa que se coloca, e às vezes as pessoas querem se dar só um título, mas é importante isso. Então, nós nunca podemos nos cair nesse erro de achar que hoje está lotado de profeta e está lotado de apóstolo. Nós precisamos compreender que quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus está ministrando a palavra, que é alicerçada na palavra, que é conhecedora da palavra, que está alicerçada em Cristo, e está em obediência a Cristo, ele e ela já está profetizando e é sim sacerdócio e apóstolo de Cristo, mas não no sentido literal anterior. Apocalipse 22 e 18 diz assim: se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Há uma advertência, a Bíblia é clara, não se brinca com novas revelações. Muitas heresias nascem de falsos profetas e apóstolos. Então, esse é o perigo, porque as pessoas às vezes estão até enganadas, achando que estão fazendo uma grande coisa e de fato estão brincando com a revelação de Deus. Então, com a palavra não se brinca. Deus ainda fala sim, mas ele fala por meio da sua palavra. Hoje o Espírito Santo ilumina as Escrituras e levanta mestres, apóstolos para edificar a igreja. Não novos apóstolos, não novos profetas com revelações imediatistas. A fé cristã está baseada no que foi entregue uma vez por todas, que é a palavra de Deus. Vamos honrar a palavra de Deus, valorizar os verdadeiros ministros e não cair em armadilha de tutores falsos e revelações falsas. Então, que Deus
continue te abençoando de uma forma profunda e que você possa ser cada dia mais esclarecido pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe.